Olá a todos, bem-vindos a mais uma live da série Esperança. Eu sou o Caio Abujade e mais uma vez agradecemos a oportunidade de todos estarmos juntos neste momento, para mais um dia onde estamos estudando o desenvolvimento do ser humano, a arte de receber esses indivíduos que são as crianças que irão povoar o futuro da humanidade. Esses seres amados, que nós amamos tanto, tão especiais para nós, em que abraçamos nos nossos lares, nos nossos corações, e damos o melhor de nós nestes projetos, esses projetos de desenvolvimento de um ser humano que utilizará das nossas capacidades, dos nossos padrões de comportamento e aproveitará isso dentro já de suas capacidades para colocar em prática o seu movimento de desenvolvimento pessoal, a sua evolução, o seu desenvolvimento pedagógico neste ambiente que chamamos Terra, particularmente em seu país ou nos países onde ele estará, nas comunidades aonde ele frequentará, nos ambientes familiares, nas relações íntimas e no contato com o seu organismo, o corpo, este ambiente, este que também é um ambiente pelo qual a mente se relaciona e se desenvolve. Nós já estamos na nossa 16ª ou 17ª aula, não me recordo direito. Estamos nesse processo que é uma educação continuada para com esse entendimento, onde começamos este processo lá atrás, antes mesmo da gravidez. Neste momento onde criamos um campo mental, uma teia psíquica, onde todo o processo de desenvolvimento será construído em nossas mentes. É muito importante que todos vocês possam reavivar estes conhecimentos que estudamos desde a primeira aula. Estas aulas fazem parte da segunda temporada da série Esperança. Na primeira temporada estudamos como podemos processar os problemas que temos na vida, como podemos entender o que é viver, o que é estar na Terra, o que é nos relacionarmos com este ambiente ou com as pessoas e com as dificuldades, com o intuito de nos transformarmos em uma pessoa melhor. Os propósitos e todo esse projeto de transformação de nós mesmos. E neste ano, na segunda temporada, decidimos por então transferir este aprendizado para todos aqueles que estão vindo à Terra. Por isso estamos revendo todo o desenvolvimento em todas as suas etapas, desde antes da gravidez até seus 28 anos de idade. Passaremos por cada etapa e estudaremos todos os ciclos. Geralmente essas lives, são as aulas, são feitas aos sábados, às 13 horas. São vídeos ao vivo, onde nós juntos estamos construindo esse raciocínio. Tínhamos combinado de, na primeira etapa, nos primeiros vídeos, nos primeiros minutos dos vídeos, nós estudarmos dúvidas, questionamentos, colocações de vocês, e depois, numa segunda etapa, nós darmos seguimentos ao projeto, ao protocolo. Eu tenho tido muitas respostas de todos vocês, muita gente está estudando mesmo, que eu estou bem empolgado com isso. Vocês estão me trazendo muito conhecimento também de volta, e isso tem me deixado muito feliz. Nós atualmente estamos no momento da conscientização da gestação. Passamos ali da terceira semana, dos primeiros 21 dias de gestação,
e a partir daí estudamos este momento, né? Estamos estudando este momento onde a mãe, os pais, a família descobrem que estão gestando, que esse ser realmente se materializa para as pessoas, né? Lembrando, como estudamos nas outras aulas, que a mãe e a família já estão fazendo a gestão deste desenvolvimento inconscientemente, estão ocorrendo ali processos muito importantes, né? De gestão e de construção deste ser, né? Do ser material, né? A mente já está acoplada, já está desabrochando, já está desenvolvendo, se movimentando nesse processo, e a mente da mãe, né, que recebe esse filho, né, de uma forma magnífica, brilhante, né, o abraça, entra em comunhão, né, o corpo biológico já está entrando em comunhão. Nós falamos neste processo onde os três grandes vetores do indivíduo, que são a mente, o corpo energético e o corpo espiritual, os três processos estão em comunhão entre mãe e filho. Então é um processo de comunhão completa, né, para que esse indivíduo possa ser desenvolvido, projetado, arquitetado por essa mãe, por esta família, e a partir daí ele se desenvolva, uma vez que a mente dele não está em seu processo de maturidade terminal, né? Não está no máximo de sua maturidade. Ela está ainda se desenvolvendo, desabrochando e construindo este indivíduo, que começa com uma célula e no final da gestação vai estar já um bebê, passando por todos os estágios evolutivos da história dos seres vivos do planeta. Uma vez que nessas consciências, que é a consciência da mãe e a consciência do indivíduo, do filho que está vindo para cá, historicamente este aprendizado já foi realizado. Muitas vezes esse indivíduo já passou por esses processos, e cada vez que ele se materializa na Terra através de uma nova divisão, né, de uma nova fecundação, de uma nova gestação, agora que somos humanos ou que somos mamíferos, né, esse processo já acontece há muito tempo. Mas desde quando éramos células, aprendemos a nos dividir. Quando éramos tecido, aprendemos a nos multiplicar como tecidos, como órgãos, como seres unicelulares, pluricelulares, como algas, como plantas, né? Como os seres animais primitivos, simples, e depois animais mais complexos. E esse processo nós vivemos ao longo de bilhões de anos, por isso já está automatizado, a construção desse ser. Cada vez que viemos à Terra, ganha um algo a mais, ganha uma projeção, ganha um tijolo a mais, ganha uma qualidade a mais. Cada vida que temos, desde o início do nosso desenvolvimento, ela vai ganhar uma qualidade mais, e essa qualidade ela é estudada e projetada na erraticidade, no momento antes de virmos para a Terra, né? Então, depois que nós morremos, nós vamos, como é que eu posso dizer? Nós vamos retomar o processo da vida anterior, nós vamos aprender com este processo, desenvolver novos raciocínios, novos projetos, e em cima disso construímos qualidades. Estas qualidades serão acopladas à minha mente, e na próxima vida eu acoplo estas qualidades ao meu projeto material. Esse projeto material ganha então um novo formato, uma nova qualidade, que vai fazer com que eu
seja melhor hoje do que eu fui ontem. E isso nós estamos fazendo há bilhões de anos, né? Há praticamente 3 bilhões de anos, pelo menos aqui na Terra, desde quando éramos uma célula. E aí a célula morre, ganha uma qualidadezinha, volta outra célula, morre, volta outra célula, até que a gente vira 2 células, e aí a gente passa a fazer gestão de múltiplas células, e assim por diante. Lembrando que essa é um estudo gratuito, é feito para quem quiser, portanto, quem estiver gostando, põe o seu like, né, e divulgue, né, para que todos possam ter acesso. É um estudo de vocês, para vocês e com vocês. Estamos fazendo isso juntos, então vocês fazem parte desse projeto. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso. Isso não é uma coisa do Caio ou da Caminho Azul, isso é uma coisa de todos nós. Estamos aprendendo juntos, não existe nenhum conceito, o Caio inventou isso. Não, nós estamos estudando e trazendo esses conceitos juntos para cá. Hoje, especialmente, normalmente são lives, nós estamos ao vivo com vocês, mas hoje, especialmente, eu não poderei estar ao vivo com vocês, porque eu irei na minha dermatologista avaliar as minhas pintas. Anualmente eu faço isso para que eu possa entender se há alguma pinta que pode ser inadequada. Eu sempre produzo muitas pintas na minha pele, e às vezes, né, pode ser que alguma pode ser suspeita. Eu aconselho todos vocês visitarem o seu dermatologista de vez em quando, não só para um movimento estético, né, mas também para poder avaliar as pintas, né? Afinal de contas, temos que nos prevenir do câncer de pele. As mulheres têm que se prevenir do câncer de mama, do câncer de colo de útero, os homens do câncer de próstata, do câncer de cólon, né, do câncer gástrico, né, o câncer de bexiga. Então, nós precisamos ser inteligentes, né? Apesar de acreditarmos que nós não estamos no comando, é muito que precisa de nossa inteligência, da nossa sapiência, para que possamos cuidar de nós mesmos. Então, por conta dessa visita ao meu dermatologista, ou à minha dermatologista, então eu não poderei estar com vocês hoje, presencialmente. Por isso eu gravei este vídeo na sexta-feira, no dia anterior, para que a gente estivesse o mais próximo possível. Esses conteúdos fresquinhos que irão receber hoje. Bom, estamos falando então deste momento magnífico, onde a mãe, né, e a família se conscientizam que estão gestando, e que este ser, esta criança, se materializou. Existe agora a consciência de que ela está presente. Então esse momento ele é um pouco delicado, ele é muito importante. Para algumas pessoas ele é um momento de euforia, ele é um momento de alegria, ele é um momento onde um sonho se realizou, né? Uma vontade muito grande que aquilo existia na nossa consciência, e ela realmente se materializa. Mas para outras pessoas, né, às vezes é um susto, né? Elas não estavam esperando isso acontecer conscientemente, apesar, vamos lá, que aquilo já estava acontecendo, o corpo da família e da mulher já estavam fazendo o gerenciamento deste processo inconscientemente, mas conscientemente, quando vem à tona, nós nos assustamos. Nós nos sentimos, às vezes, que aquele não era um momento correto, né? E aí que vem um pouco daquela ideia de que nós, muitas vezes, a nossa consciência, a verdade por trás daquilo que estamos palpando de tempo e espaço no momento, não deve ser o gestor de nossas vidas. Nós vamos falar um pouco disso. E quem está preso só ao movimento da consciência, muitas vezes são aqueles que são considerados os materialistas.
Então, o materialismo não é só eu ser apegado à matéria, né? É eu ser apegado ao presente, ao palpável, ao que eu vejo, e mais do que eu vejo, ao meu movimento consciente. Muitas das coisas que estamos fazendo e regendo, aliás, a maior parte das nossas funções, das nossas capacidades, das nossas organizações, daquilo que nossa mente está fazendo gestão, 90% do trabalho não está na consciência, tá? Então todos sabem que estudamos na série Esperança da primeira temporada e definimos isso muito bem, porque passamos os 7 ciclos estudando o trabalho, né? Que nós viemos para a Terra para trabalhar, e este trabalho a gente definiu como um movimento de relacionamento. Então nós só trabalhamos para que nós nos relacionemos, e que o nosso objetivo é que as características e os padrões desses relacionamentos precisam ter uma característica específica, né? Ele precisa ser um comportamento de relacionamento fraterno e cooperativo. Então, nós só trabalhamos, nós só temos colegas de trabalho, nós só moramos, nós temos vizinhos, nós temos pessoas com as quais nos relacionamos de diferentes tipos, padrões, propositalmente para que aprendamos a nos relacionarmos com estas pessoas de forma fraterna, cooperativa, mesmo que elas não pensem igual a nós, mesmo que elas contraponham as nossas vontades, os nossos entendimentos sobre os conceitos que criamos na vida. Então, quando criamos conceitos e codificamos este ambiente pedagógico que estudamos tão bem na série Esperança primeira temporada, quando fazemos isso de uma forma consciente. Então nós codificamos, qualificamos, conceituamos o ambiente, e esses conceitos vão sendo alocados na nossa mente de acordo com o nosso perfil mental. O nosso perfil tem prazeres, tem gostos, tem sensações, tem características. E como estudamos na aula de genética da série Esperança segunda temporada, né, há 3, 4 aulas atrás, estudamos a genética. Vimos que a nossa genética ela é um atrator, né, um atrator de situações. Então não é só o meu espírito, as minhas qualidades, as minhas características mentais que selecionam as coisas que nos cercam. O meu projeto, o meu protocolo, o meu mapa, né, genético, ele seleciona situações que são importantes para o meu desenvolvimento pedagógico. E essas situações vão fazendo com que eu codifique o ambiente. Nós vamos estudar isso muito bem ao longo do nosso estudo, né? Então, a nossa genética somada às características da nossa mente, por quê? Porque a nossa genética vai selecionar o que chega para mim, vai selecionar como eu interpreto o que chega para mim através dos meus órgãos sensitivos, vai fazer com que eu processe essa informação através do meu desenvolvimento do meu cérebro, e essas informações vão chegar na minha mente com determinadas características para que este ambiente seja um processo de desenvolvimento pedagógico para a minha mente. Olha como é complexo. Então, muitas vezes eu acho que eu sou, ou que o outro é, quem ele está se manifestando ali naquele momento. E é mais ou menos isso. Eu não sou só a quem eu estou me manifestando. Eu sou algo muito maior, muito melhor, muito mais complexo e muitas vezes bem diferente daquilo que eu estou manifestando naquele momento. Porque eu tenho todas estas características que vão me travando quem eu sou, e vão dando características para as informações que eu vou recebendo, para que eu codifique estas informações de uma forma específica, para que quando elas cheguem na minha mente,
elas cheguem com as características necessárias que é o meu material pedagógico. É muito simples de vocês entenderem isso. Eu não chego, quando eu vou ensinar inglês para uma criança, eu não começo com palavras complexas, difíceis, né? Ou situações onde aquela criança não tem como entender, né? Quando eu vou ensinar inglês para uma criança, eu começo com as palavras mais simples, mais fáceis. Eu dou características para aqueles códigos para que aquela criança absorva determinada base linguística para que depois ela possa dar passos mais complexos. E assim é o desenvolvimento da mente. Todos os projetistas e esses seres maravilhosos que são responsáveis por este projeto, que é o desenvolvimento de nossa mente, eles também são responsáveis de nos alocarmos em determinadas situações, com determinadas características, processando essas informações e codificando essas informações de uma determinada forma, para que essa mente primeiro aprenda situações básicas, para depois ela vá aprendendo coisas mais complexas, tá? E cada ser humano, cada indivíduo está numa fase, num processo diferente. Por isso você vai ver, às vezes, pessoas manifestando códigos e vontades e situações completamente diferentes umas das outras. Por isso que nós temos que respeitar o outro. Porque todos estamos no mesmo processo de aprendizado. Só que em estágios diferentes, em fases diferentes. Microfases diferentes. Imagine que o desenvolvimento de uma mente tem infinitas vocações, infinitos lados, infinitos aprendizados e cada um está desenvolvendo áreas diferentes, né? Então, são situações características que eu vou apresentar naquele momento, naquela vida, ou naquela situação, ou naquele estágio da minha vida, que muitas vezes não condiz nem perto daquilo que eu sou realmente. Mas eu estou passando por aquela situação para que eu possa processar as informações daquela forma e ganhar um certo aprendizado. Tá? Então isso é muito importante da gente entender, porque em todas as fases do desenvolvimento, em todas as fases de como nós estamos manifestando aquilo que somos, e de como os outros estão manifestando aquilo que eles são, porque isso faz com que tenhamos compreensão, muitas vezes, de alguém que está fazendo coisas muito inadequadas, muito agressivas, né? Essas pessoas muitas vezes estão com o corpo, com a mente, com o cérebro adoecido, né? Então a gente vai ver às vezes pessoas fazendo absurdos, e como é que eu posso me comparar a uma pessoa que faz um absurdo daquele? Como é que eu posso ser igual a ele? Porque eu não estou passando por aquilo que ele está passando, pelo mesmo projeto que ele, né? E aí às vezes eu acho que porque ele não está fazendo tudo certinho, que aquele projeto foi mal feito, ou que ele não está vencendo aquele projeto, então que ele está perdendo a vida, ou perdendo a existência, que não está dando certo. E isso não existe muito. Tudo é aproveitado. Não importa qual caminho que eu siga dentro do meu mapa de projeto, isso vai se transformar em aprendizado pedagógico mais cedo ou mais tarde. Às vezes por mais dor, às vezes por mais aprendizado e por mais amor. Então é muito importante eu entender este processo para que eu possa entender uma família, ou uma mãe e uma família que está trazendo para a sua consciência agora esse saber de que ela está grávida, de que finalmente um indivíduo está acoplado e em comunhão com ela. Isso já aconteceu, né? As mentes já estão interligadas, os corpos energéticos, né, já estão unidos, os corpos físicos já estão unidos, a mãe já está fazendo a regência, o filho já está fazendo a construção, todo o ambiente familiar já está conectado a esse projeto, a esse processo, mas agora isso estava tudo oculto na inconsciência. Então veja quanta coisa está acontecendo, quanto trabalho mental está acontecendo sem a luz da consciência. Tá? Isso é muito importante da gente trazer como exemplo agora, para vocês entenderem
o quanto trabalhamos na inconsciência sem sabermos. E como trabalhamos muito mais na nossa inconsciência do que na nossa consciência. Porque quando falamos assim, ó, estamos vivos para trabalhar e para nos relacionar, vocês podem ter certeza que quando vocês conhecem alguém, quando vocês se relacionam com uma pessoa presencialmente ou com qualquer situação, com as plantas, com qualquer situação material que eu tenha na Terra, com o meu carro, com os meus bichos, com o Beethoven, com os gatinhos, né? O Beethoven tá aqui, gente. O Beethoven aqui, ó. Fala oi pro pessoal, Beethoven. Fala oi pro pessoal. Você me tirou. Eu estava brincando. Então, Beethoven tá aqui. Então, enquanto eu estou me relacionando conscientemente aqui com o Beethoven, gente, o nosso cérebro, né? A nossa mente já está... Opa! Quase que o Beethoven derruba tudo aqui. O nosso cérebro, a nossa mente, principalmente a nossa mente, já está se relacionando inconscientemente com este ambiente, com a própria mente do Beethoven, ou com a mente dos gatos e com a mente das plantas. Todo esse ambiente muito mais profundamente, muito antes de eu trazer isto para a consciência, tá? Então, o movimento de condução consciente, ele é a ponta do iceberg. Quando eu falo assim, eu decido que minha vontade faça consciente uma coisa, muitas vezes a inconsciência já está fazendo aquilo. Tá? A gente tem uma prova disso já no cérebro, tá? Isso daí não é... o Caio está inventando isso, Não, o Freud já tinha descrito o movimento da inconsciência, todos os estudiosos da psiquiatria, da psicologia, do comportamento já entendem esse movimento. E até os neurocientistas, né, o processo da neurociência já conhece isso. A gente conheceu na década de 90, não sei se vocês lembram, os neurônios de espelho, né, que são uma antecipação do meu processo, né, mental. Então, eles descobriram isso até que os macacos que estavam estudando o cérebro dos macacos com eletroencefalografia, e eles foram almoçar, os pesquisadores foram almoçar, eram pesquisadores italianos, ficaram conhecidos porque descobriram isso aleatoriamente. Eles foram almoçar, e quando o pesquisador pegava uma banana para comer, a área do cérebro do macaco que era responsável por este movimento ativava, mas o macaco não estava se mexendo, estava parado. E aí eles acharam estranho aquilo, né? Pararam de comer e foram rever os estudos, refizeram o experimento e perceberam que as áreas motoras responsáveis pelo movimento de pegar a banana estavam se mexendo sem o macaco se mexer, ou antes dele se mexer. E isso, eles viram que existia uma rede de neurônios que passou a ser denominada como neurônios espelho. Vários estudos se fizeram depois disso, e a gente já entende que tem neurônios que são ativados antes mesmo de eu fazer um movimento. Então, isso é uma manifestação do cérebro trabalhando antes de ser realizado qualquer atividade. Então, é muito importante a gente saber que esse processo ele existe, né? Então, nosso cérebro físico, nosso cérebro energético, do corpo energético, e a nossa mente estão trabalhando antes mesmo de qualquer ação que nós estamos fazendo, de um movimento consciente, que seria a ponta desse iceberg. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o fumacê, que a esta hora da tarde ele passa para eliminar os mosquitos, os vetores que podem nos alcançar com alguma
patologia, né? E com o incômodo de sermos picados durante a madrugada. Então, às vezes vocês vão ouvir esses barulhos, não se assustem, é o fumacê. É um movimento de auxílio comunitário dos condomínios que tem aqui, em prol da saúde e da qualidade de vida de todos. Então, agradecemos, né? As pessoas se preocuparem conosco. Então, esse processo de conscientização, ele é a ponta de um iceberg. Então, nós estamos estudando a conscientização da gestação. Então, foi muito importante vocês entenderem todas as aulas até aqui, naquilo que estava acontecendo no inconsciente, para perceber que agora eu tenho uma primeira manifestação consciente. Todas as aulas que estudamos até aqui, todos os processos que estavam acontecendo no inconsciente. E agora nós temos essa pontinha no iceberg, que gera tanta emoção, né? Que é você saber que você está grávida, você saber como pai que você está grávida. Um movimento maravilhoso. E que em alguns casos, quando isso não é projetado conscientemente, pode gerar um certo susto. Então, esse susto, nós estamos falando tudo isso para estudar esse susto. Esse susto, ele é quando não há essa comunhão entre a consciência e a inconsciência. A maior parte das vezes, nós vivemos essa dicotomia, fazendo uma gama de trabalhos, de processos, de desenvolvimentos na inconsciência, e a consciência não está acompanhando este processo. E muitas vezes, olha que estranho isso, nem concorda com isso. Então eu faço uma coisa na inconsciência e a minha consciência não concorda. Acha errado. E aí elas entram em conflito. E aí eu tenho muitos dos meus transtornos psiquiátricos. Tá? Então aquilo que Freud descreveu quanto à sexualidade, os conflitos, é muito mais complexo do que isso. Porque ele se fechou nas questões da sexualidade. E essas questões da inconsciência, elas são um universo mental de bilhões de anos que vem se desenvolvendo, e a inconsciência, ela tem uma gama de portas e de processos a serem trabalhados e desenvolvidos, e que estão sendo desenvolvidos e trabalhados pela nossa mente, por nossa vontade, mas que muitas vezes a nossa consciência, que está presa ao mundo material, e é o que chamamos de materialismo. Então, o movimento materialista, ele é muito mais complexo do que imaginamos, tá? Não é só assim eu ser apegado à matéria, é eu estar dissociado da minha inconsciência. Então, a minha consciência estar dissociada da minha inconsciência, isso é, a minha consciência está preso a um movimento dos meus órgãos do sentido, daquilo que o meu corpo sente e vê, enquanto a minha inconsciência está solta no tempo e espaço, realizando processos complexos, e a minha consciência não consegue se conectar com a minha inconsciência. E isso gera distúrbios, né? Por quê? Porque esses processos precisam estar em comunhão. E a arrogância, né? Eu querer que tudo aconteça do meu jeito. Quando eu falo meu jeito, olha que interessante isso, gente. Quando eu falo assim, eu quero que isso aconteça desse jeito, muitas vezes eu estou entregando este processo, o meu jeito da minha consciência, mas esse não necessariamente é o meu jeito da minha inconsciência. Olha que conflito. Então, eu acho que eu quero uma coisa porque a minha consciência, os meus órgãos do sentido, aquilo que está consciente, quer isso. Mas a minha inconsciência, que também tem conflitos, que também é imatura, que também está em aprendizado, que também tem dificuldades,
está precisando de outras coisas diferentes, está projetando e trabalhando em outros projetos. E aí, quando eu dissocio a minha consciência da minha inconsciência, é o que, por exemplo, Jesus chamava de cegueira. Porque eu não estou olhando realmente aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho. É o que nas doenças psiquiátricas nós vamos... Ai, meu Deus, meu filho. Derrubou toda a terra no chão, um Beethoven. Deixa a mãe dele chegar. Aí ele vai tomar uma bronca e o pai também. Né? Então, este processo de dissociação da consciência com a inconsciência, ele é muito complexo, tá? Ele é muito complexo e ele vai ser a origem de muitas instabilidades, de muitas alterações no nosso processo mental, de muita desorganização da nossa mente, tá? E nesse caso específico é o que gera um conflito de eu ficar assustado, preocupado, com raiva, com angústia, com medo, com muita coisa ali que faz com que eu não aceite essa gravidez conscientemente. Cria um processo aversivo à gestação, tá? Que é o que vai culminar, por exemplo, com um aborto voluntário. Nós estudamos muito o aborto involuntário. Muito se é trabalhado para que este projeto da inconsciência entre em comunhão com o projeto da consciência, mesmo que haja um conflito entre a mãe, né, na mente da mãe, ou na mente do pai, por exemplo, ou na mente das pessoas que estão envolvidas, que inconscientemente já estão trabalhando por aquilo e que naquele momento vão entrar em conflito, tá? Da sua consciência com a sua inconsciência, vão ficar em dúvida, vão ficar com medo, vão ficar em angústia, tá? Só para vocês entenderem, nós temos 2 níveis de inconsciência. Se eu não me engano, talvez até 3 níveis de inconsciência, tá? Nós temos a consciência, nós temos um nível de inconsciência que é mais superficial e mais relacionado a essas experiências que nós tivemos nessa vida e esses aprendizados que nós tivemos nessa vida, e uma inconsciência mais profunda, que ela é muito complexa e que ela está relacionada a todo o meu histórico como ser, como indivíduo e como mente, tá? E este processo é muito importante. Por quê? Porque este conflito entre consciência e inconsciência pode ter relação com esta vida, com traumas que eu tenho, com dificuldades que eu tenho, com uma relação com aquilo que acontece que está distorcida por doença mental, tá? Neuroses, angústias, obsessões, inadequações da minha própria educação, da minha relação com os meus pais, com o ambiente que eu tenho desde cedo, tá? No meu projeto de vida. E também pode ser problemas de relacionamento da minha consciência com a minha inconsciência desde tempos muito anteriores, tá? Então nós sofremos, e como nós não temos essa comunhão entre a consciência e a inconsciência completas, aí nós entramos nessas angústias tão grandes. Por isso que nós temos medo, por isso que nós temos falta de fé, falta de confiança, falta de esperança, por isso que sentimos raiva, por isso que sentimos angústia, porque não entramos em processo de comunhão entre as consciências e as inconsciências, né? E essa dissociação faz com que nós fiquemos inseguros, tá? Então, dentro da nossa inconsciência, habita, porque nós estamos em comunhão com Deus, habita Deus. É na nossa inconsciência que os anjos de guarda e todos os seres universais responsáveis pelo nosso progresso, é nesse ambiente que eles trabalham.
Então, quando a gente fala que a gente tem confiança e a gente tem fé, quando a gente fala que a gente está em comunhão, quando a gente fala que a gente acredita, é uma associação entre consciência e inconsciência. E aí os nossos projetos inconscientes, os nossos trabalhos inconscientes, eles se manifestam na consciência com harmonia. Poucos de nós somos capazes de fazer isso, quase ninguém. Por isso que somos todas as vezes surpreendidos por notícias inadequadas e que não sabemos o que fazer, e que nos assustamos e que nos angustiamos. Tá? Nós estamos em processo de pedagógico, de aprendizado, para que possamos entrar em associação com as nossas consciências. Tudo isso que sofremos, dificuldades, doenças, surpresas, projetamos de um jeito na consciência e de repente aparece de outro. Nós pedimos saúde, vem doença. Nós pedimos dinheiro, vem pobreza. Todo esse processo que acontece conosco, essa inadequação da nossa consciência com a nossa inconsciência, é um projeto pedagógico de aprendizado aonde vamos trazer, né, esse desenvolvimento, essa qualificação que na religião chamamos de fé e na ciência, na saúde mental, nós vamos chamar de confiança, aquela coragem, aquele entendimento, aquele processo onde eu me sinto em paz comigo mesmo, em comunhão comigo mesmo, esse projeto de iluminação. Isso nada mais é do que um desenvolvimento de qualidades, onde eu me relaciono com minha inconsciência de uma forma muito mais ampla, com qualidades muito maiores. E isso é um aprendizado, tá, gente? Isso é um aprendizado. E muitas vezes este aprendizado ele é feito com o nosso projeto de vida. Cada um tem o seu. Então tudo isso a gente está desenhando para que vocês entendam que esse trazer para a consciência não é descobrir, pronto, deu tudo certo, ai que desespero, estou grávida, né? O que eu vou fazer com tudo isso? E muitas vezes isso gera angústias. Quando esse indivíduo ele se isola tanto da inconsciência, ele está tão cego, ele está tão perdido, ele está tão inadequado, muitas vezes ele adoece, e ele precisa do nosso suporte, do nosso apoio, ele precisa do nosso amor, ele precisa da nossa segurança, da nossa confiança, para que ele leve esses projetos que são aquilo que está acontecendo na vida dele, que já está projetado e arquitetado há muito tempo, pela própria genética dele, pela própria inconsciência dele, e agora está sendo trazido para a consciência, que é só a ponta do iceberg, e que muitas vezes, por mais que pareça ruim, muitas vezes não é, na maior parte das vezes não é, ele precisa se livrar da angústia e da dor para poder começar a enxergar isso de forma diferente. Mas ele não está conseguindo. Muitas vezes ele não está conseguindo. Isso pode levar àquela tragédia que é o aborto voluntário. Essa tragédia que muitas vezes acontece conosco e com pessoas que a gente conhece, com pessoas que a gente ama, e que culmina, né, com a morte de uma criança, que aí voluntariamente o processo é diferente, porque a gente viu o aborto involuntário que era um projeto disso acontecer mesmo, um projeto disso acontecer. E no caso de um aborto involuntário não é um projeto disso acontecer. Aquela criança, aquele filho não estava esperando que aquilo acontecesse, né? Ninguém daqueles projetistas e nem a nossa inconsciência estava esperando que aquilo acontecesse. Tá? E aí realmente precisa se haver depois um reparo, né? Um outro processo, um outro projeto para que esses indivíduos se encontrem e eles possam reparar, né, consertar as angústias que são geradas nesse momento, para todos os lados. Todos os lados são angustiados nesse momento. Imagine uma mãe, né, um pai, que no desespero toma uma decisão que nem essa, como isso é difícil,
né, como isso é complexo, tá? E isso realmente precisa ser visto, cuidado de todos os lados. Todos os lados precisam de cuidados ali. É uma reação em cadeia causada por uma dificuldade ou por inúmeras dificuldades e que realmente depois precisam de cuidado. Todos os lados vão precisar de cuidado. Esse indivíduo, criança, que esteve nesse processo, que será abortado, precisará de cuidado. Essa mãe precisará de cuidado, esse pai precisará de cuidado. Todo mundo ali, todos os familiares precisarão de cuidado. Então, nossa compaixão é muito importante. A nossa compaixão por esse processo. Porque isso não está acontecendo, porque eu tô com vontade, ou porque é assim mesmo, decidi isso, eu sou dono de mim, que nem as pessoas falam, né? Eu sou dono de mim, então eu faço o que eu quero. Isso é o que a consciência traz, tá? Mas por trás disso nós temos movimentos muito complexos. E nós temos dificuldades muito complexas, que precisam ser cuidadas. A gente não tem que sentir raiva, a gente não tem que sentir rancor, a gente não tem que sentir angústia. A gente pode sim ficar triste por uma situação que nem essa, porque às vezes a gente não gostaria que as pessoas tomassem essas decisões, por entender esse processo dessa forma, como a gente está entendendo, tá? Ou como a gente está decifrando, né? Então, agora, a culpa, a raiva, a angústia, a dor, tudo isso não vai ajudar. Não vai ajudar, né? O auxílio, ele vem da compaixão, da compreensão, do entendimento e principalmente do perdão e do cuidado, tá? Por quê? Porque são movimentos inconscientes que, quando trazidos para a consciência, são movimentos inconscientes de harmonização dos campos mentais que serão cuidados. Quando eu estou recebendo essa angústia, né, que está sendo transpassada por este processo, a mente das pessoas envolvidas está emanando muita dor, muita angústia, muito medo, muita raiva, muito rancor, muita indecisão, que são energias mentais muito difíceis. Então, lembra do projeto de ser reciclador de energia? Eu não posso receber essa energia tóxica e me revoltar, ou sentir angústia, ou me sentir culpado por de alguma forma não ter ajudado, ou me sentir XYZ assim, potencializando a energia negativa. Então, eu tenho que cuidar do meu pensamento, eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que cuidar deste projeto, que sou eu, para que eu possa daí, então, cuidar desta situação, mesmo que eu não conheça, porque às vezes eu vi a notícia no jornal, na revista, nas mídias, e aquilo me traz uma sensação ruim. E aí eu devolvo isso, comentando aquilo, maldizendo as pessoas e as situações, ou defendendo tal e tal, essa ou aquela bandeira, e aquilo só traz mais dor para esse processo, tá? Porque essas energias voltam para essa mente de uma forma a trazer mais angústia, tá? Então, quando nós estamos recebendo essa notícia, ela a consciência vai ter que caminhar por um processo de organização desse pensamento, que vai se transformar em organização de uma rotina. Então, o pensamento vai se organizar, e essa organização mental do pensamento vai se transformar numa rotina organizada de comportamentos que eu vou ter do meu relacionamento consciente com este feto, com esta criança,
que vai ser dependente do meu grau de relacionamento com ele. Então, se eu sou a mãe, se eu sou o pai, se eu sou a avó, se eu sou o irmão, se eu sou o tio, dependendo da minha maturidade, dependendo das minhas capacidades e da minha intimidade com esse indivíduo, eu vou criar rotinas, tá? Lembra que eu falei? Cadências sensoriais, afetivas e de cuidado para comigo e para com este indivíduo, que são muito importantes. Este cuidado, eu vou cuidar de mim para cuidar dele. Então, por exemplo, a mãe vai precisar dormir cedo, vai precisar tomar todas aquelas vitaminas, vai precisar se alimentar bem, vai precisar fazer atividade física, vai precisar fazer atividades de relaxamento, vai precisar cantar, vai precisar aprender a cantar música. Ela vai ter várias vontades, vocês já viram isso, que são os desejos, que não são dela, que são daquela criança. Alguns desejos são super adequados, outros desejos são inadequados, né? Então, algumas mulheres, por exemplo, ficam grávidas e não bebem e de repente têm vontade de beber álcool, né? E ela não vai fazer isso, né? Provavelmente a mente do feto ali tem uma tendência à dependência. Então eu não posso aproximá-lo daquilo que causa da dificuldade que ele tem. Todos nós temos habilidades e dificuldades. Então eu vou criar um processo de educação mental desde já. E é um momento muito importante, porque essas mentes estão em comunhão, esses corpos energéticos estão em comunhão, e esses corpos físicos então, estão em comunhão. Então a rotina de saúde que a mãe vai levar, ela vai fazer com que esse indivíduo leve. E ela precisa também criar uma rotina de saúde mental. Criar um movimento de oração e vigília, criar um movimento motivacional, um movimento de adorar a vida, de agradecer a vida, né? De sentir confiança, perseverança, esperança. Ela precisa acordar de manhã e entrar num ritual consciente, onde ela vai colocar coisas motivacionais na vida dela. Depois ela vai fazer atividade física, ela vai se alimentar bem, né? Eu sei que culturalmente a gente não sabe disso, porque a gente não cuida, as nossas leis não cuidam da mãe, não cuidam deste processo. É por isso que as nossas gerações estão tão doentes, as pessoas estão assustadas com a quantidade de doença mental que a Covid trouxe. Mas o que fizemos com as nossas mães, quando elas estavam grávidas, para criar resiliência, para que hoje podiam, se tivesse qualquer uma dessas tragédias, nós não desenvolvêssemos estas depressões, essas doenças, né? Nós não fizemos nada, como lei. Nós não protegemos o desenvolvimento e nós já sabemos, já está publicado, que quando protegemos a gravidez, a maternidade, a paternidade, essas crianças vão desenvolver menos doença mental, menos doença clínica. Está publicado isso, tá? Então, assim, quando se cuida muito bem de uma grávida, esta criança tem 60% menos de chance de desenvolver doença psiquiátrica na fase adulta. Tem 40% menos chance de desenvolver doença física na fase adulta. Tá? Isso está publicado, então a gente não tem como se enganar. Então, quando eu pego uma mãe, né, a gente vai chegar lá, e a partir do 4º mês de gravidez, boto ela para voltar a trabalhar, eu não estou entendendo a importância desse processo. Não, porque eu tenho que valorizar o trabalho, eu tenho que valorizar isso, eu tenho que valorizar aquilo, senão não vou empregar tantos as mulheres, senão isso, senão aquilo. Eu não estou tirando a importância de todas as justificativas, mas por lei, e essas leis são criadas porque já se entende, já se sabe que a prioridade é o estatuto da criança e do adolescente. Porque são os vulneráveis, porque estas pessoas não têm poder de decisão, porque essas pessoas vão ser alocadas a sofrimento por nossa responsabilidade.
Então, quando eu pego uma mãe e por lei autorizo ela, obrigo ela a voltar a trabalhar com 4 meses de gravidez, ou durante a gravidez, né? Vamos dizer assim, durante a gravidez e depois de 4 meses da criança ter nascido, eu estou causando um problema muito sério, né? Então, pela lei, a mãe trabalha na gravidez, o que é muito grave, tá? Mediante esses conceitos que nós estamos trazendo, e que com 4 meses, depois que nasceu o filho, ela pode voltar a trabalhar. Ela deve voltar a trabalhar. E se ela não voltar, ela pode ser demitida. Então, isso é um problema, porque nessa fase do desenvolvimento, vocês vão aprender lá na frente, a criança nem sabe que ela e a mãe são pessoas diferentes. Então, você tirar a mãe ali é como se você arrancasse um braço. Como se arrancasse metade do coração dessa criança e aí ela fica perdida. Isso atrapalha o desenvolvimento, tá? E a gente acha que as coisas são todas normais, né? A gente acha que ter depressão na pandemia é normal, né? Que a gente está todo mundo desesperado, enfrentando uma pandemia de doenças psiquiátricas é normal. E isso não é normal. Isso só acontece porque todos esses processos que eram para ter sido feitos como regras, a gente tinha que ter sido treinado assim. Os nossos pais, as nossas mães não foram treinados. Eles nem sabiam que isso existe. Que isso que a gente está estudando aqui existe. Entendeu? E nós até hoje não sabíamos disso. Então o que acontece? Nós cometemos socialmente, culturalmente, esses prejuízos com os nossos filhos. Tá? Então, é muito importante a gente entender que a partir de agora, quando eu trago para a consciência, eu preciso criar uma rotina de autocuidado. Eu já precisava antes, porque eu tenho que ter amor próprio, mas agora eu tenho um outro indivíduo pelo qual eu sou responsável, um projeto, e para esse projeto dar certo, eu tenho que dar certo. Para esse projeto estar bem, eu tenho que estar bem, porque vocês estão em comunhão com ele, né, nessa fase de gestação. Então agora eu preciso criar uma rotina de saúde. Uma rotina de saúde. Essa rotina envolve questões, cadências sensoriais afetivas, envolve dormir, aquelas 4 coisas que a gente sempre fala. Então, ciclo, sono, vigília, autocuidado, higiene, alimentação, as atividades funcionais e as atividades de lazer. Precisa haver uma organização dessas atividades. Ninguém está dizendo que grávida não precisa trabalhar, gente. Não é isso. Tá? A gente só tem que ter um cuidado para que ela não desenvolva um estresse. Porque o estresse vai desorganizar o corpo dela, que está fazendo a gestão de um outro corpo. Né? Então, este processo é muito importante de ser entendido. Então, vão ser criados, então, organizações de pensamento, organizações de rotina, organizações de relacionamento, e vai ser criada uma educação a partir do momento desta consciência que vai desenvolver este processo da melhor forma possível neste ambiente em que vivemos, tá? Então, esta era a aulinha de hoje, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula densa, uma aula complexa. Vale a pena vocês reverem essa aula, estudarem, conectarem ela com as outras aulas, para que vocês aprendam e desenvolvam esse conhecimento e entendam um pouco de todos esses conceitos que trouxemos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem nós teremos a nossa aula presencial e vocês poderão tirar todas as dúvidas da aula passada e desta aula nos primeiros momentos da aula, tá? Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço muito nós estarmos juntos neste aprendizado. Eu estou muito feliz, muito empolgado, estou aprendendo muito e espero que vocês também. Não esqueçam de deixar o seu agradecimento, o seu like, não esqueçam de divulgar, né, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse processo de aprendizado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e bom final de semana.